dia, família CRC de Goiás, contador, contadora, técnico em contabilidade, pessoal que trabalha nos escritórios. Caloroso bom dia para todos vocês. Meus amigos queridos, nessa nossa Convenção de Contabilidade de Goiás de 2020, que é a nossa primeira convenção online, hoje eu trago para vocês, em nome do Conselho Regional, é claro, né, a presença ilustre de uma das pessoas que, eu não diria nem uma das pessoas, eu acredito que seja a maior referência em marketing contábil digital no país hoje. Tanto na questão de treinamentos, na questão de ensinar-nos profissionais contábeis, nós, né? E principalmente porque ele é uma pessoa que aplica essas práticas, ele não é simplesmente um teórico do marketing contábil e do marketing digital. Ele é CEO da Tactus Contabilidades e agora da Tactus Treinamentos. É nosso querido e bastante respeitado Anderson Hernandes. Vai falar para nós agora, dentro da trilha empreendedorismo, marketing e vendas, como o marketing contábil pode transformar o seu negócio. Queridos, é uma honra recebê-lo. Anderson, a palavra é sua, um grande abraço, seja bem-vindo à nossa Convenção de Contabilidade de Goiás. Um grande abraço a todos. Muito bem, pessoal, fico muito feliz de estar nesse momento aqui com vocês, numa forma diferente, né, de entrega de conteúdo dentro de uma convenção, e estarmos aqui online. Mas eu prometo para vocês que vocês vão ter acesso a informações da mesma forma que nós estivéssemos ali presencialmente entregando esse conteúdo para vocês. Eu vou mostrar para vocês algumas lições de marketing para que a sua empresa contábil, para que o seu negócio contábil, para você que está começando a contabilidade também, para você que vai abrir o seu escritório contábil, para você poder entender que o marketing pode ajudar você a ter resultados. Só que, obviamente, você precisa aprender o marketing como sendo uma estratégia válida para o seu negócio. Então, eu vou te mostrar algumas coisas que nós fazemos na nossa empresa contábil da Tactus e como que isso pode realmente colaborar para você, tá bom? Eu tenho um material, depois esse material também vai estar disponível para você poder baixar e aí você vai ter condições de acompanhar, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, como é que o marketing transforma a sua empresa contábil? Então, vamos entender claramente algumas lições práticas em relação a esse processo de transformação. E aí, eu vou te passar 5 lições diferentes que você precisa considerar em relação a isso. E a primeira lição é que você, sem marketing, você não vai sobreviver o seu negócio contábil. Voltando um pouco ao tempo, né, se vê um pouco do marketing que nós fizemos no passado, a gente observa que o marketing sempre esteve presente nas empresas contábeis, ainda que muitos imaginem que não fosse necessário. Ou imagina que, por exemplo, que não faziam marketing. Quando você tem, por exemplo, uma indicação de clientes, você tem uma ação de marketing. A indicação de clientes é uma ação de marketing. Só que ela não é tão escalável quanto outras ações que nós temos. Por exemplo, lá atrás, nós começamos a fazer o nosso marketing de uma forma mais efetiva, né? Considerando a situação que era naquele momento, quando nós começamos a fazer anúncio em jornal. E esse anúncio em jornal, por exemplo, que inclusive a gente colocava os nossos diferenciais competitivos, né? Como, por exemplo, ter o diferencial de ter um serviço informatizado. Hoje, se você pensar um pouco, né, o que é um serviço informatizado na contabilidade, nós estamos falando da contabilidade digital, dos negócios contábeis digitais, do atendimento do nosso cliente 100% pela internet. Naquela época, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um computador, que era, o meu primeiro computador foi um XT, e aí era um computador muito fraco, mas tão fraco, que ele era mais fraco do que é o meu celular hoje. Aliás, o meu celular e o seu celular, ele é muito mais superior do que era o meu primeiro computador. E basicamente o que nós fazíamos eram algumas cartinhas para os nossos clientes, utilizando, por exemplo, a estratégia da informática. Não tinha ainda nem os livros fiscais das empresas feito através ali de um sistema informatizado. Mas nós já falávamos que nós tínhamos um serviço informatizado, porque era basicamente essa comunicação. E anunciamos isso. E com isso a gente conseguiu pegar clientes relevantes. Por exemplo, a minha primeira empresa de lucro real, por exemplo, ela foi pega com esse anúncio aí. Foi através desse anúncio que a empresa viu, chamou para fazer ali uma proposta, acabou aceitando a proposta e acabou evoluindo. E aí depois eu comecei a fazer eventos, eu lancei o meu primeiro livro,
que chama-se Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa. E esse livro aí é bem interessante porque esse livro proporcionou, por exemplo, que eu tivesse ali uma aproximação com empreendedores. E comecei a fazer palestras para poder ajudar outros empreendedores ali a terem resultados. Como, por exemplo, essas palestras que vocês estão vendo aí. Como eu fiz palestra lá no Rio Grande do Sul, palestra porque nós tínhamos uma filial, inclusive, no Rio Grande do Sul, e uma das estratégias de penetração que nós usamos lá em Caxias do Sul foi justamente fazendo palestras, para poder se aproximar, para levar conhecimento. Olha só, nós estamos falando de estratégias de 15 anos atrás e que ainda hoje você tem gerando resultados. Só que essas estratégias passaram por um processo de transformação. Aqui, por exemplo, você vê dois dos nossos folders. Então, ou seja, nós fazíamos um material impresso e aí usávamos esse material impresso, por exemplo, para fazer um processo de divulgação dos nossos serviços, como uma estratégia de marketing. Aí, por exemplo, nós temos aí uma revista. Se vocês podem ver, por exemplo, nessa revista, vocês estão olhando de frente para a tela, seria o meu lado direito. E aí eu tenho, por exemplo, a minha foto lá e tem um livro do lado. Então, nesse livro do lado, é o meu primeiro livro que eu lancei, que foi o Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa. Como eu falei para vocês anteriormente. Olha que interessante essa estratégia, né? Eu lancei esse livro com uma estratégia específica para poder ajudar ali as empresas a entenderem que a gestão era importante para a sobrevivência. Existia até uma pesquisa do Sebrae naquela época que mostrava a taxa de mortalidade das empresas. E aí, com base nessa pesquisa, eu embasei todo o livro para poder publicar. E depois você tem ao lado também uma palestra que eu fiz num shopping. Eu fiz a inauguração de um shopping lá e fiz a palestra para os empresários, para os lojistas desse shopping para fazer esse processo de inauguração. E olha só algumas diferenças entre o velho marketing e o novo marketing. Então nós saímos lá do impresso para o online, a lista telefônica, pois é, a gente fez muita lista telefônica, e nós tínhamos anúncios, desde anúncios pequenininhos até anúncios de página inteira, que custava muito caro. Era tão caro, para você ter uma ideia, que nós passávamos praticamente o ano todo pagando a lista telefônica. E nós começávamos a pagar meses antes para a lista telefônica ainda ser publicada, porque obviamente os anúncios eram fechados antes, porque a lista telefônica tinha que ser impressa e entregue. E aí muitos clientes contratavam o serviço porque viam ali a nossa empresa na lista telefônica. Só que obviamente quem fazia um quarto de página, meia página ou uma página inteira se destacava diante dos demais. Saímos da lista telefônica e fomos para o Google Ads. Ou seja, o que nós fazemos hoje é o Google, não existe lista telefônica. Qual é a lista telefônica que nós temos? Nós temos uma lista de empresas através da internet, que é o Google. Saímos de um custo de marketing para um custo de aquisição de clientes. Hoje a gente olha quanto custa cada cliente nosso, de indicação para influenciadores. Na Taxus, por exemplo, nós temos contrato com influenciadores para ajudar o nosso processo de divulgação. Isso facilita, por exemplo, que pessoas daquele meio que nós atuamos possam, por exemplo, ter contato com a nossa marca. Uma decisão que era sempre intuitiva, uma decisão baseada de fato em dados, o vídeo institucional para vídeos que geram valor. Por exemplo, se você olhar o canal da Tactus lá no YouTube, e é bom você anotar aí para você poder visitar, para você poder entender, você vai ver, por exemplo, que nós temos lá mais de 1000 vídeos publicados. Não é à toa que nós investimos no YouTube, que nós investimos no IGTV, que nós estamos ali nas mídias, nas redes sociais e também nos sistemas de busca, porque o YouTube é o segundo sistema de busca atrás do próprio Google, e nós estamos lá para poder fazer um processo de divulgação. Saímos de um crescimento orgânico para um crescimento acelerado, de placas, como nós fazemos placas na rua, eu fazia placas no corredor de trólebus para campanhas de marketing, de um site institucional para um site preparado para conversão, de um chat para o WhatsApp. Hoje, a maior parte das negociações ocorre via WhatsApp. O cliente que nos procurava, e hoje o cliente ele é atraído. Nós saímos de uma proposta que era o resumo de um contrato. Pega ali o resumo de um contrato que é fornecido, inclusive, pelas entidades, ali o contrato de prestação de serviço como modelo, e você olhava a proposta, basicamente era pedaços desse contrato na proposta. Como que é a proposta nossa hoje? É uma proposta visual, uma proposta prática para ajudar, então, ali que a pessoa que é impactada, ela tem condições de entender a qualidade e se o serviço atende à necessidade dela.
poucos canais de aquisição para múltiplos canais de aquisição, nós temos leads e empresas que fazem solicitação de proposta que vem de múltiplos canais, métricas, não se usava métricas, para quê? Métricas para tudo na nossa empresa é metrificado e as empresas que estão jogando marketing de alto nível são empresas que estão metrificando os seus negócios, ou seja, estão olhando o que os números falam sobre os seus resultados. A negociação que era presencial passou por uma negociação online, o conteúdo que era escrito se tornou escrito, vídeo, audiovisual, as ações que eram manuais se tornaram ações, automação baseada em ações, ou seja, nós temos uma série de automações configuradas dentro do nosso site, quando um lead solicita uma proposta, e quando ele vai solicitar uma proposta, ele tem um caminho que ele segue entre A, B e C, e aí, consequentemente, existem ações que são direcionadas com base nesse caminho, ou seja, a gente evoluiu grandemente nesse processo de automação. O planejamento que era anual para um planejamento mensal, é claro que nós temos um orçamento de marketing, nós temos um planejamento estratégico, mas as ações de marketing elas são vistas de forma mensal. E a área de marketing para uma área de growth, ou seja, uma área de crescimento dentro da nossa empresa. Por quê? Porque a empresa toda ela está preparada para ajudar esse processo de crescimento. Ou seja, se você quer ter um resultado dentro do marketing, se você quer realmente fazer a sua empresa levar ali, você quer levar a sua empresa para outros caminhos, para elevar os seus resultados, você precisa entender que o marketing mudou. E a gente fazia marketing, como eu falei lá atrás, de um marketing completamente diferente. Agora imagine se eu ficar, por exemplo, hoje, insistindo em fazer, por exemplo, anúncios no jornal. Será que eu conseguiria escalar o meu negócio? Será que eu conseguiria, por exemplo, ter resultados diferenciados de fato? Será que nós estamos entendendo que não dá para depender única e exclusivamente de indicações de clientes? Será que realmente a gente não consegue alavancar ali a nossa estratégia para realmente ir para um outro nível, trabalhando de outras formas? Ou seja, a gente precisa entender que nós estamos num processo de evolução. E aí quando você olha para aquilo que você está fazendo dentro da sua empresa contábil, você precisa entender que a evolução não aconteceu somente na contabilidade. A evolução aconteceu na gestão do nosso negócio. A evolução aconteceu também dentro das nossas estratégias de marketing. E fazendo isso, você vai conseguir levar a sua empresa para um próximo nível. Volte comigo aqui e vamos ver a segunda lição. Tenha múltiplos canais de aquisição de clientes. Tá, Anderson, mas o que é esses canais de aquisição de clientes? Imagine que, olha aqui de perto para mim aqui, ó. Imagine que cada fonte de entrada de cliente na sua empresa é um canal. Ou seja, você tem um Instagram e você faz ali as suas postagens de forma estratégica e você gera ali alguma demanda de pessoas que se interessam pelo seu serviço. Nós temos um canal que ele se torna ali uma fonte de aquisição. Você tem o seu site contábil e você conseguiu estar posicionado em algumas palavras-chave e você tem uma demanda que vem através do seu site contábil. Você tem também ali um canal de aquisição. Você tem, por exemplo, um canal do YouTube e você tem resultados com esse seu canal do YouTube. Também é uma outra fonte, um outro canal de aquisição. Ou seja, você vai tendo diferentes canais de aquisição. Quando você tem um canal de indicação de clientes, você tem um canal que é muito poderoso. Só que você não pode somente ter esse canal de aquisição. Porque se de repente parar, o seu cliente parar de te indicar, como é que fica o seu tracionamento? Ou seja, a sua capacidade de trazer clientes para a sua empresa. E qual que é o tracionamento ideal, por exemplo? Isso depende de onde você quer chegar. Tem empresas contábeis que conseguem, por exemplo, trazer 2, 3, 5 clientes por mês. Tem empresas contábeis que trazem 10, 20, 30 clientes por mês. E tem empresas contábeis que trazem 50, 60, 100 clientes por mês. Tudo depende da sua capacidade. Qual é a capacidade que nós temos na Tactus para poder, então, ter esses clientes dentro da nossa base? Isso você vai entender durante a nossa apresentação. Então, vai acompanhando aí que você vai entender direitinho. Agora, volta comigo aqui para a minha apresentação. O site contábil, ele é poderosíssimo para que nós possamos ter resultados. Só que a gente precisa entender que o site contábil ele não é tudo. Então imagine, por exemplo, que você tem um site muito bonito, você contratou uma agência de marketing para fazer o seu site, só que acontece o seguinte, né? Você tem esse site é muito bonito, só que na verdade você tem um problema.
você não tem ninguém que visita esse site, ou poucas pessoas visitam, ou as pessoas que visitam não são as pessoas certas. Isso é exatamente o que acontece, que faz uma vitrine muito bonita, só que na verdade ela não tem o tráfego de pessoas passando em frente a essa vitrine. Isso acontece muitas vezes. A pessoa monta uma loja muito bacana, mas essa loja está fora do circuito onde as pessoas, elas de fato, elas estão se movimentando. Ou, por exemplo, a pessoa encontra um shopping, ela coloca uma loja lá, só que essa loja, por exemplo, está num lugar mal posicionado no shopping, onde tem menos pessoas participando, andando e tudo mais. Então são fatores que você precisa considerar, que o seu site sozinho não resolve o seu problema. Só para você poder entender um pouco o que nós fazemos, olha só o que nós fizemos aí no ano de 2019. Nós produzimos mais de 100 conteúdos para o nosso site. Gente, são 100 conteúdos autorais. São 100 conteúdos que são produzidos com uma redatora, ou seja, nós temos uma pessoa contratada que produz esses conteúdos para o nosso site, e existe uma estratégia de produção de conteúdo pensando em como esses conteúdos podem ajudar os nossos resultados. Hoje, o que acontece é o seguinte, hoje a gente alavancou ainda mais essa produção de conteúdos em 2020, para a gente poder subir um pouco mais o degrau de aquisição de clientes. Pensar estrategicamente no seu site é fundamental. Você precisa gerar atração dentro do seu site. Conteúdos geram atração? Sim. Você montar materiais de apoio, materiais como e-books, você montar estudos tributários, você montar, por exemplo, ali uma planilha que você disponibiliza para as pessoas baixarem, também gera atração de pessoas? Também gera atração de pessoas. Então nós criamos materiais estratégicos, como por exemplo esse e-book que você está vendo aí, que é um e-book, por exemplo, que nos gerou muitos resultados positivos na aquisição aí de clientes, porque a gente vai alimentando ali para que as pessoas efetivamente possam, por exemplo, se interessar pelo nosso trabalho. Aí nós temos palestras em eventos, mas peraí, Anderson, mas estamos falando de site e nós estamos falando, por exemplo, agora de palestras. Pois é, a gente tem diferentes canais de aquisição. Esse ano 2020, de uma forma completamente fora do normal, né? Nós não estamos tendo uma participação em palestras, mas nós participamos durante muito tempo e vamos continuar participando assim que as coisas voltarem no normal, que é justamente ter a possibilidade de levar um conhecimento para pessoas que são nosso público-alvo e lá a gente consegue fazer um pequeno pitch ali numa palestra em relação ao nosso serviço de contabilidade. Isso permite, por exemplo, que a gente consiga encontrar novos clientes. Isso vai nos dar resultados bem interessantes. Também, estandes em eventos, nós temos um trabalho de investimento nesses estandes. Nós investimos aí para poder ter um espaço, um evento que seja estratégico para nós e também nos proporciona a possibilidade de estarmos num lugar onde há uma circulação significativa de pessoas que têm um objetivo comum. Por exemplo, se eu tenho um negócio que é posicionado para médicos, se eu tenho um stand no evento de médicos, eu estou num lugar, num espaço onde as pessoas têm um objetivo comum. Consequentemente, elas vão ter conhecimento sobre o meu serviço. Por quê? Porque eu estou impactando essas pessoas numa estratégia de stand. Agora, o que você precisa entender é que cada diferente estratégia, cada canal de aquisição que você vai criando, tem um investimento que você tem que fazer. Aí você precisa identificar como é que está a sua capacidade de investir e muitas vezes de arriscar, né? Porque você nunca sabe qual é o resultado que você vai ter que arriscar para poder entender. Também o uso de influenciadores, então a gente tem hoje, como eu disse para vocês já, eu tenho pessoas que fazem um processo de influência do nosso serviço, pessoas, por exemplo, que estão no canal do YouTube, pessoas, por exemplo, que estão no Instagram, pessoas que são influenciadores, inclusive dentro de algum segmento, e essas pessoas, por exemplo, têm uma rede de parceiros ali, ou rede de alunos, então nós criamos espaços junto a essas pessoas para que a nossa marca esteja atrelada. Hoje, por exemplo, nós fazemos até um trabalho dentro de plataformas, para a nossa marca estar atrelada a uma plataforma para poder proporcionar ali bons resultados. Também, uma influência em redes sociais, nós temos um trabalho também em relação a isso, e nós fazemos mapeamento de trabalho dentro de redes sociais. Aqui eu tenho, como eu coloquei ali, comentário de um cliente nosso, e aí um outro cliente foi lá e comentou, e aí uma outra pessoa que nem sabe que era, foi lá e marcou um vídeo nosso. Olha só,
a gente vai impactando o mercado com os conteúdos, espalhando esse conteúdo e ao mesmo tempo monitorando o que as pessoas estão falando sobre o nosso conteúdo e sobre a nossa própria marca numa rede social. Porque eu sei exatamente aonde que as pessoas vão falar sobre a Tactus, que são exatamente os grupos de Facebook na qual essas pessoas estão. E sabe o que eu chego a fazer? Eu compro o curso para poder participar de grupos fechados, privados de alunos, para estar presente lá. Porque eu preciso do curso? Não, só para estar presente lá. Tem, por exemplo, assinaturas que eu pago, de pagar ali mais de R$1.000 por ano, só para estar presente no espaço onde é relevante para a nossa marca. Então, isso é uma estratégia. O nosso Instagram, então aqui, por exemplo, quando você está vendo nesse momento aqui, nós já estamos, acho que quase o dobro desse volume que está aqui de 7.900 seguidores. Hoje nós estamos, acho que por volta de 14 mil seguidores. Gente, é muito mais gente impactada que tem a ver com esse processo de produção de conteúdo, de entender claramente o que faz sentido para o nosso público-alvo, de ajudar efetivamente ali, agregando valor para as pessoas e de uma certa forma esse valor agregado vai ajudando a que as pessoas então possam ali interagindo com esse conteúdo. Também, campanhas patrocinadas. Então nós testamos diferentes possibilidades de campanhas patrocinadas. Por exemplo, aqui é um evento que nós fizemos, e nesse evento, por exemplo, nós temos uma participação com uma campanha. Então, por exemplo, eu estava com meu livro lá, eu tirei várias fotos, depois eu rodei uma campanha específica lá para o evento. Deixa eu pegar uma aguinha só, peraí. E aí rodando uma campanha específica para um evento. E aí eu fiz uma campanha onde, por exemplo, eu peguei, olha só, o Facebook te permite você escolher o que chama-se de PIN. Você escolhe um local e você diz, eu quero fazer uma campanha 1 quilômetro em volta desse local. Então esse é o local do evento, lá no Frei Caneca, em São Paulo. Eu coloquei o PIN no Frei Caneca, ele determinou 1 quilômetro em volta e eu fui fazendo uma campanha de exclusão em volta, tirando os espaços em volta de forma que a minha campanha ficasse muito centralizada na região mesmo do Frei Caneca. Fiz uma hipersegmentação por interesses, ou seja, o Facebook permite, e quando eu falo Facebook, ele está falando de Facebook e Instagram, tá? O Facebook permite que eu faça uma campanha escolhendo qual é o público que eu quero, por exemplo, a idade, qual é o interesse que esse público tem, que tipo de conteúdo ele consome, qual é até o dispositivo que ele utiliza de sistema de celular, por exemplo, Android, Apple, e aí eu posso dizer, por exemplo, qual é a versão acima do dispositivo. Tem uma série de coisas que eu posso escolhendo e eu preciso conhecer meu público. E aí eu fiz uma hipersegmentação e pus a campanha para poder rodar só pelo fato de nós estarmos com um stand naquele local. Quero falar para vocês o seguinte, se você quer ter resultado em marketing, você precisa ter um pensamento estratégico. Porque o resultado de marketing ele não vem por acaso. O resultado de marketing é fruto de uma estratégia bem pensada e bem desenvolvida, de você ir para o campo de ação, de você realmente fazer as coisas de fato acontecerem. Então você precisa entender sobre esse aspecto estratégico para que você possa ter bons resultados. Voltando comigo aqui, o nosso canal do YouTube, com mais de 1.200 vídeos, como eu já falei, ou seja, produzindo conteúdo sem parar, pensando estrategicamente em relação a essa produção de conteúdo, e aí, olha só o resultado. Em 93% dos nossos casos, os nossos clientes que foram convertidos passaram por um vídeo dentro do nosso funil de conversão. Ou seja, o vídeo ele impactou mais de 90% das conversões. Não é que ele fez que houvesse a conversão por si só, entendeu? Entenda uma coisa, o vídeo ele não vai converter por si só. Claro, pode até ter um vídeo que converta, mas ele influencia o processo de conversão. E isso você precisa considerar. Também como é que funcionam as ideias. Aqui é um exemplo, uma ferramenta que eu utilizo, que chama-se MindMaster, e nessa ferramenta, por exemplo, eu vou colocando todos os vídeos que eu tenho para poder gravar. Eu estava em Boston participando da Countex, que é o maior evento de tecnologia contábil no mundo, tinha acabado a Countex, eu participei de um outro evento nesse mesmo dia, nessa mesma semana, fiquei alguns dias lá em Boston participando de 2 eventos, que chamava-se Inbound Marketing, então eu fiz a Countex e Inbound Marketing, e aí acabou os 2 eventos, o último dia que eu estava lá, eu precisava gravar ali um vídeo para usar em campanha. E olha só,
quebra de padrão. Eu gravando vídeo na rua, numa outra pegada completamente diferente, em vez de ser aquela cara daquele contador que é tradicionalzão, entendeu? Daquele profissional contábil que fica ali preso atrás de uma mesa, que fica naquela pegada que tem que usar o terninho e gravata. Não, quebra de padrão total. Porque o meu público se conecta com o quê? O meu público é um público jovem, digital, novo empreendedor, a geração mais jovem empreendedora que nós temos hoje. Então, ele vai se conectar com coisas diferentes, com coisas que estão alinhadas com ele. E aí, consequentemente, quando eu gravo na rua, eu abro essa possibilidade, essa quebra de padrão. Aí passei por um processo de produção, e aí fiz o processo de produção, fui gravando, errei algumas vezes para que essa produção de fato acontecesse, porque eu precisava gravar entre um pedaço e outro daquela rua, voltava, errei, porque o vídeo tinha que ter menos de 1 minuto, eu tinha que mentalmente saber o que ia falar. É muito mais fácil eu ter uma palestra de 40, 50 minutos para falar, onde eu vou controlando o meu tempo, onde eu vou efetivamente decidindo o que é que eu vou fazer, se eu esquecer alguma coisa eu vou e volto e falo. No vídeo de 1 minuto não, eu tenho 50 e poucos segundos para poder falar, porque tem que deixar um pouquinho menos de 1 minuto para não ter problema de cortar o vídeo no final, 50 e poucos segundos para poder falar e dar o meu recado, ou seja, tem que ser realmente muito rápido. E aí depois fui para fazer uma edição, editei no próprio celular, peguei meu celular, abri essa ferramenta do InShot e fiz a própria edição por lá, subi esse vídeo para a campanha, e aí comecei a fazer uma campanha de distribuição enquanto eu estava ali no aeroporto, estava fazendo a campanha de distribuição. Somente nesse vídeo eu investi R$ 1.793,78. Coloquei R$ 894 no Facebook e R$ 909 no Instagram. Ou seja, uma campanha de marketing que nós fizemos, onde nós investimos num único vídeo R$ 1.793. E por aí vai. Você precisa entender como é que funciona o marketing estrategicamente, o que é que você pode fazer, o que as ferramentas de mídia hoje te proporcionam. Você precisa, olha bem para mim aqui, você precisa entender tudo aquilo que nós temos à nossa disposição hoje, como é que tudo isso funciona. Você precisa aprender isso, não dá para você fazer o marketing vivendo a época lá da lista telefônica. Imagine se ainda tivesse preso no marketing antigo, no marketing velho. E tem gente ainda no mercado contábil que ainda acha que não pode fazer marketing. Porque temos ali o código de ética que nos impede de fazer marketing. O código não te impede de fazer marketing. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com o conselho em relação às nossas estratégias de marketing. Por quê? Porque está muito claro que você pode e você não pode fazer. Seguindo aquilo lá, você só vai adaptar para a realidade que nós temos. E aí você vai fazer rede social, você vai fazer ali um vídeo, você vai fazer, por exemplo, uma postagem no Instagram, você vai fazer um e-mail marketing, você vai fazer, por exemplo, ali um arquivo que você vai disponibilizar para as pessoas baixarem, você vai usar uma automação de marketing, tem tanta coisa que você pode fazer que com certeza, realmente, você pode abrir várias oportunidades de resultado. Então você precisa compreender esse processo de mudança todo, se adaptar a essa nova realidade. Vem comigo aqui. E qual foi o impacto dessa campanha que nós fizemos? Olha só, nós tivemos solicitações de proposta. Uma pessoa, por exemplo, até colocou lá, não me aceitaram como cliente, comentou lá que nós não aceitamos como cliente porque provavelmente não tinha fit com a nossa solução, ou seja, ele não estava preparado ou simplesmente estava numa região que nós não podíamos atender, por alguma situação que não veio ao caso, que eu também nem eu sei, mas isso é o resultado do marketing. E aí, a lição número 3, que é, área comercial é a ponta da sua estratégia. Quando a gente fala de área comercial, a gente deixa de considerar muitas vezes que antes da área comercial vem tudo aquilo que você gera no seu topo de funil, ou seja, a gente faz uma série de coisas, como eu falei para você, redes sociais, campanhas e tudo mais, jogamos esses visitantes, alguns deles se tornam leads, que é quando a pessoa se cadastra no seu site, ou seja, ela se torna um lead de fato quando ela deixa um e-mail, um nome ou um telefone, e aí, consequentemente, eles são nutridos com conteúdos de valor, com uma estratégia de nutrição. Nós vamos pontuando esses leads de acordo com como eles se qualificam. Por exemplo, quem abre ali
o e-mail tem uma pontuação, quem clica num link tem outra pontuação, quem abre mais de uma vez tem outra pontuação, quem visitou o seu site outra vez tem outra pontuação. E existe uma ferramenta que vai pontuando isso e vai categorizando isso através de um score. E aí vai aquecendo esses leads, vai gerando um processo de interação de forma automatizada. E aí nós temos aqueles que solicitam uma proposta, que se torna de fato uma oportunidade, nós chamamos isso de levantada de mão, eles solicitam uma proposta e entram num processo de negociação para, de fato, nós fazemos um contato, aí já entra na área de vendas. Aí, negociação desse contrato e depois, por fim, o fechamento da venda. E quando a gente olha como funciona um funil, a gente vê que tem uma quantidade imensa, olha aqui para mim, ó, tem uma quantidade imensa de pessoas entrando no seu topo de funil e uma quantidade muito pequena de pessoas que estão saindo como clientes. Qual é o segredo de você aumentar os seus resultados? É você atrair as pessoas certas para o seu topo de funil, ou seja, as pessoas se conectarem com a sua solução, pessoas que têm condições de contratar o seu serviço, que têm fit com o seu serviço, e aí você vai encontrando essas pessoas certas, consequentemente você vai atraindo essas pessoas, nutrindo elas, você vai de fato separando quem realmente pode contratar o seu serviço, quem realmente tem fit com a sua solução, e por fim você vai negociar e vai ter ali pessoas que vão fechar o serviço contábil. Quanto mais leads qualificados você conseguir ter, tanto mais possibilidades de fechamento de propostas você vai ter. A sua capacidade de trazer esses leads, a sua capacidade de absorver essas pessoas, a sua condição de realmente interagir com elas, de convencer elas, vai fazer uma grande diferença. O marketing, ele realmente é muito técnico e estratégico. E você precisa entender como é que funciona tudo isso para que você possa levar ali a sua empresa para um outro nível. Então não existe aquela historinha, chuva de leads, fazer um site contábil vai chover leads. Lembra que eu falei sobre o site é igual uma vitrine de shopping? O site é igual a vitrine de uma loja. Você pode fazer um site muito bonito, como você pode ter uma vitrine muito bonita. Mas isso não te garante resultado. Porque o resultado vem de você colocar tráfego qualificado no seu site. E aí você vai gerar esse processo inicial de interação. Mas continua aqui comigo na apresentação. E nós temos a lição número 4, que é analisar dados para ser estratégico sempre. Você precisa entender de dados. Isso é até um contrassenso, né? Parece até contraditório o que eu vou dizer para você. Mas olha, a gente tem uma escola de negócios, e uma escola de negócios que tem um viés muito forte na parte estratégica e na parte de marketing contábil. Na parte estratégica a gente está muito voltado à contabilidade digital, negócios contábeis escaláveis, a possibilidade de você, por exemplo, conseguir alavancar o seu negócio através da internet, com estratégias de fato que te possibilitem isso. Não somente do ponto de vista de marketing, mas da estratégia do negócio em si também, operação e tudo mais. Na parte de marketing contábil é aquilo que você está vendo aqui. Tudo isso que eu estou falando dentro de um treinamento que nós temos, uma imersão, você vê isso de forma detalhada. Por que eu estou falando isso? Porque a maior parte que vem participar das minhas imersões de marketing não tem métrica nenhuma do seu negócio. Isso é um contrassenso, porque o contador, o profissional contábil, as empresas contábeis lidam com o quê? Lidam com números. Mas o fato de elas lidarem com números não garante que elas vão usar os números para o seu próprio negócio. E vai desde coisas mais simples, como olhar financeiramente ali os seus resultados, olhar quanto custou um cliente, metrificar o seu negócio para entender claramente o que é que está fazendo mais sentido na sua estratégia, o que é que está gerando mais resultados. Simplesmente não utilizam os números. E aí eu vou te falar uma coisa que você precisa aprender e você precisa entender que você tem tudo na mão para utilizar isso. É utilizar os números, analisar sempre o que os números estão dizendo. E eu, durante muitos anos, deixei de lado isso. Depois, quando eu entendi que realmente isso era relevante para o meu negócio, eu mudei completamente a forma de lidar com os números. E todo o nosso negócio aqui na Tactus, ele é metrificado. Isso foi uma virada de chave, isso mudou completamente o nosso game. A forma como nós jogamos o jogo hoje mudou completamente por conta dessa maneira de lidar com os números.
Por exemplo, o que a gente vê? Vem comigo, vamos lá. Por exemplo, o que a gente olha para os nossos números, por exemplo? Ó, aqui são alguns dos dashes que nós temos disponíveis de redes sociais. Então eu vejo, por exemplo, quanto está me custando cada lead, eu vejo quais são o público que mais interage com a gente, eu olho qual é o alcance das publicações, eu olho como é que está a nossa visualização de vídeos, eu olho como é que está o nosso crescimento, como é que está a nossa interação, eu olho todos esses detalhes que vão ser relevantes para um processo decisório. Por exemplo, eu acabei de gravar um conteúdo e eu jogo esse conteúdo lá no YouTube, esse conteúdo performou mal. Poxa, por que performou mal? Será porque eu publiquei no horário errado? Será que eu não fui assertivo na entrega desse conteúdo? Será que ele não foi bacana o suficiente para poder interagir? Eu não fiz o SEO, que é a engenharia do tráfego desse conteúdo de forma assertiva? O que foi que deu errado? E aí eu preciso entender, eu preciso analisar isso para efetivamente tomar decisões. E aí eu tomo decisões baseadas em números. Nossa, Anderson, mas isso parece ser muito complicado. Como eu disse para vocês, complicado é para quem nunca tomou decisão com relação aos números. Porque quando você já tem os números metrificados, você vai tendo ali uma estratégia de leitura desses dados. Você não tem que fazer a leitura de dados do seu cliente? Por que você não vai fazer a leitura de dados do seu negócio contábil? Por que você não vira essa chave? Isso vai fazer uma grande diferença. Olha, vem cá. Aqui é, por exemplo, um estudo que eu tenho de canais do YouTube, onde, por exemplo, eu tenho ali alinkado uma série de informações de dezenas de canais que são relevantes. Um estudo que eu faço análise de crescimento desses canais. Mas hoje nós temos ferramentas que controlam isso. Mas quando eu comecei a controlar isso lá em 2015, não existiam sequer ferramentas. E eu fazia isso na unha. Todos os meses entrava nos canais, analisava a performance para poder entender e identificar o que aconteceu. Por exemplo, agora em 2020, por conta dessa situação que nós estamos vivendo hoje, e uma mudança em relação às pessoas, ao comportamento das pessoas na internet, nós estamos vivenciando uma outra realidade dentro dos canais do YouTube. Os canais eles performaram de forma diferente, nós tivemos um crescimento sobre temáticas específicas, algumas demandas temáticas elas aumentaram absurdamente, e consequentemente também muitas pessoas começaram a procurar informações na internet. Nós tivemos canais que despontaram grandemente. Despontaram, por exemplo, conseguiram ter milhões de visualizações, inclusive no mercado contábil. E aí eu analisei todos esses canais, o que eles fizeram, quais foram os conteúdos que eles publicaram, qual foi o impacto desse conteúdo sobre a ótica de geração de clientes, por exemplo. Tudo isso eu fiz análise. Para poder entender e fazer um comparativo, por exemplo, dos 20 vídeos mais visualizados versus os 20 últimos vídeos. Aqui, por exemplo, são 20 vídeos mais visualizados da Tactus. E aí, por exemplo, tem lá vídeo com 363 mil, que já até está mais do que isso, né? Porque ele continua aí entregando o conteúdo, mas ele teve ali 2 milhões, nesses 20 vídeos, 2 milhões de visualizações. E do outro lado, 10 mil visualizações apenas. Aí você fala assim, poxa, são 2 milhões de visualizações versus 10 mil visualizações. Mas qual é a diferença entre um e outro? Obviamente é melhor você ter 2 milhões de visualizações? Será que é assim que a gente enxerga as coisas? Olha como que o marketing ele não pode ter uma visão míope de estratégia. Esses vídeos que mais foram visualizados não convertem. Enquanto os vídeos que mais convertem são os vídeos que têm menor visualização, mas eles são muito diretos. Eles atendem dores muito específicas, eles estão conectados muito bem com um público muito menor, mas um público comprador, um público que se interessa pelo serviço contábil. Então, esse é o jogo, você entender o que os números estão te dizendo, porque isso vai te possibilitar você ter melhores resultados. Uma coisa que nós fazemos na Tactus com frequência é testar novas coisas. Então, tem uma regra de Pareto que nós aplicamos dentro dos negócios, onde 80% do nosso esforço, tempo, dinheiro, recurso, nós estamos investindo naquilo que já está performando. 20% nós estamos investindo em coisas novas, em uma nova forma de fazer as coisas. E aí, desses 20% que nós estamos investindo, 80% a gente joga fora que não dá resultado nenhum. São testes. Só que 20% dos 20%, eles acabam performando e acabam sendo inseridos lá para os outros 80%. Entendeu a regra? 80% naquilo que está funcionando. 20% em coisas novas. Desses 20%, 80% não dá resultado.
20% dos 20% dá resultado, que acaba ali somando aos 80% que nós já estávamos tendo como performance. E com isso a gente vai alimentando uma máquina onde nós sempre estamos testando coisas novas e estamos achando outras possibilidades para gerar resultados para a nossa empresa. O marketing é dinâmico. Não dá para você ficar parado no tempo. Não dá para você... Olha, uma mudança no algoritmo, que acontece assim, ó. Você acorda, você dorme de noite, sua campanha está de um jeito. Você acorda de manhã, está de outro jeito. Por exemplo, o Facebook, que controla o Instagram, mudou essa semana o aplicativo. Fez uma mudança no aplicativo. Você foi dormir com o aplicativo de um jeito e você acordou com o aplicativo de outro jeito. E aí, consequentemente, essa mudança fez o quê? Essa mudança mudou completamente como nós fazemos a nossa postagem. Mudou. E entender uma simples mudança que o próprio Facebook faz já nos ajuda a entender, por exemplo, o que é que ele está buscando, o que ele está mais valorizando, como é que ele colocou a posição dos botões, o que ele está dando destaque mais nesse momento. Por exemplo, o Reels está sendo mais destacado nesse momento. Entender se vale a pena você investir no Reels ou não. Aí você fala assim, Anderson, what? O que você está falando? O que é esse tal de Reels? Pois é isso que eu estou falando. Você precisa mergulhar nesse novo universo que muitas vezes você acha que é apenas dancinha que as pessoas estão fazendo lá no Instagram. Só que essa dancinha, ela pode ser adaptada e pode te gerar resultados. A quantidade de pessoas que nos chamam no Instagram para solicitar uma proposta é grande. É claro que a maior parte das negociações elas ocorrem fora do Instagram. A gente tenta levar essas pessoas para o WhatsApp, porque é mais fácil, né? E nós temos rastreabilidade dentro do WhatsApp com ferramentas de marketing, que permite, por exemplo, a gente resgatar a informação toda que foi conversada com essa pessoa e negociar de uma forma mais assertiva, mandar uma proposta via WhatsApp. Se for necessário, por exemplo, ali marcar uma reunião virtual, vai ser marcado e por aí vai. Então, vem comigo aqui. E aí, a quinta lição é o seguinte: o marketing ele transforma o seu negócio contábil. Quer ver como que o marketing ele transforma o seu negócio contábil? Em 2015, esse era o nosso cenário. Nós tínhamos acabado de pivotar a Tactus. A Tactus estava deixa eu só colocar a minha tela mais para cima para não atrapalhar. Isso, do outro lado. Isso, muito bem. O operador para poder não atrapalhar para vocês verem. Então, em 2015, nós tínhamos 45 clientes na nossa base e nós pivotamos o negócio para o digital. Nós chegamos a ter 37 profissionais, estávamos atendendo até então, 2014, 2013, 2014, estávamos atendendo empresas de lucro real e lucro presumido. Tínhamos empresas de simples nacional, mas não era o nosso foco. E aí, de 37 profissionais, tivemos alguns problemas na nossa trajetória, nós caímos para 10 profissionais e fomos para a contabilidade digital. Esse era ali o time, né? Desculpa, aqui é o planejamento que nós fizemos em 2015 e aqui o time... Desculpa, não estava a foto do time de 2015, eu que achei que estava. Chegamos em 2016, aí sim, em 2016, 14 profissionais, tivemos 68 novos clientes em 2016. Então, ou seja, tínhamos 45, 68 em 2016, iniciamos a nossa parte comercial. Agora, sim, a nossa equipe em 2016, ou seja, nós havíamos crescido ali a nossa equipe um pouquinho. Fomos tracionando, fomos trabalhando, 2017 subimos para 19 profissionais, quase que dobramos o volume de profissionais de 2015, 124 novos clientes, ou seja, já uma média de 10 clientes por mês, hoje já é bacana. Em 2017, trouxemos 124 novos clientes, uma média de 10 clientes por mês e continuamos lá. Focamos na parte operacional para melhorar o operacional, porque o marketing ele trabalha com a jornada, tá? O marketing trabalha com a jornada, você precisa entender esse conceito de jornada, porque senão você traz o cliente por uma porta, ele sai por outra, ou por várias portas de saída. Existe um conceito de marketing que é o conceito do balde furado, e aí você alimenta o seu balde com água e a água vai se perdendo porque ele está todo furado. Então você precisa tomar cuidado. Então você precisa pensar na jornada do cliente, entender se você tem algum problema de entrega, se você está desconectando ali com o seu cliente em algum momento na trajetória e você começar a perder esse cliente. Então a gente precisa pensar nesse aspecto. Então
mexer na nossa operação foi fundamental naquele momento para preparar para o que aconteceria mais à frente. A nossa equipe 2017 já cresceu, esse é um evento que nós chama-se Tax Day, acontece todos os anos, é o primeiro Tax Day que nós tínhamos feito na nossa história, onde nós reunimos o nosso time para poder acertar ali estratégias e para mostrar resultados e também para poder considerar com o time quais eram os planejamentos para o próximo ano. E aí, 2018, olha só o nosso resultado. Nós tivemos ali uma nova sede, nós ampliamos a sede que nós estamos nesse momento aqui em 2018, nós aumentamos o nosso espaço físico, nós investimos em mais profissionais, saímos de 19 para 23, trouxemos 187 novas empresas para a nossa operação e aí, consequentemente, investimos mais em ferramentas para poder conseguir fazer. Se você for ver a relação até de crescimento de 2017 para 2018 foi mais crescimento, mas nós demandamos menos profissionais, proporcionalmente falando. Isso tem a ver com a adoção de ferramentas dentro da contabilidade digital, onde nós evoluímos muito também nesse ano. E aí, nós fechamos o ano de 2018 com uma equipe maior. Ok? Fomos para o nosso planejamento estratégico em 2019. Tínhamos fechado 187 em 2018, 2019 nós projetamos buscar 300 clientes. Olha só que interessante. 187 em 2018 para buscar 300 clientes em 2019. Olha só o que aconteceu. Fizemos um plano de ação, fomos para cima, olha só os resultados. Primeiramente, o nosso planejamento estratégico, para você poder entender, né? O nosso planejamento estratégico leva em consideração cada quarto, ou seja, cada um quarto do ano, que seria equivalente a um trimestre. É uma metodologia que nós utilizamos que está diretamente relacionada com a metodologia utilizada por startups, ou seja, a gente vai fechando em blocos de 3 meses e vai revisando no final de cada 3 meses para entender especificamente se nós estamos no caminho certo, se está fazendo sentido a estratégia. E aí nós começamos o ano com 48 clientes novos, depois 35 em fevereiro, 27 em janeiro e fechamos ali o primeiro trimestre com 110 clientes. Nós implantamos nós mudamos nosso fluxo de implantação, melhoramos nosso controle de entregas e ajustamos nosso time operacional nesse primeiro trimestre. Aí fomos para o Q2. No Q2, o que nós tivemos? O aumento do time, uma estratégia de eventos, uma revisão de metas. Por quê? Nós fechamos Q2 com 227 novos clientes. Qual que era a meta que eu tinha falado para vocês? 300 novos clientes. Só que nós chegamos em junho e nós vimos que, cara, nós já tínhamos com 227. Então, ou seja, vamos repensar a meta. Então, nós reajustamos ali a nossa estratégia por conta dessa questão aí. E aí, fomos para Q3, e aí em Q3, olha só o resultado. Redefinições de funções, nós aumentamos nosso time, entramos para novos nichos, fechamos Q3 com 344 novos clientes. E aí, quando chegou em dezembro, nós vimos que tinha possibilidade, olha, novembro, 462 novos clientes. Em dezembro, nós falamos assim, vamos buscar 500 clientes e nós alcançamos 513 clientes. Fechamos no último dia do ano, comemorando com o time, abrimos um espumante, chamamos todo o time não sabia que tínhamos batido 500 clientes, porque algumas informações é de ordem estratégica, e aí nós fechamos o ano com 503 novos clientes. O que isso mostra para você? Mostra que o marketing, ele realmente pode mudar a sua empresa contábil. Sabe aquela empresa contábil que tinha 10 profissionais em 2015? Fechou 2019 com 41 profissionais. Olha só, nós quadruplicamos o nosso time em 2015. De 2015 para 2020. Começamos 2020 com esse número de profissionais. Você sabe quantos profissionais nós temos hoje? Calma aí, eu já vou contar para você poder entender. Quais são algumas lições, que a gente tem, Essa equipe que nós tivemos o fechamento de 2019. Olha só algumas lições, antes de contar como é que está a nossa situação hoje. Primeiro, quando a pessoa vê aquilo que você alcançou, ela não sabe o que você faz, porque seria como se fosse, por exemplo, ficasse submerso, como um iceberg, que nós temos uma ponta que fica de fora, mas tudo aquilo que fica submerso. Ajustes frequentes no site, produção de artigos, postagem de estratégia de artigos, vídeos no YouTube, e-books,
parcerias de conteúdo, utilização de palavras-chave do WhatsApp, conteúdos do Facebook, Instagram, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, eventos parceiros, stands, ou seja, a quantidade de coisas que nós fazemos, as pessoas não veem e acham que é sorte, que as coisas acontecem por acaso. Não existe um negócio que venha por acaso. As coisas realmente elas vão acontecendo por quê? Fruto, primeiro, que o marketing não é uma ciência exata. O que você faz hoje, ele não pode servir para o que você vai fazer amanhã, porque as coisas mudam rapidamente. Então, como eu disse para você, uma mudança do algoritmo muda completamente sua estratégia de marketing. Segundo, a velocidade sempre. Você precisa andar sempre numa velocidade para as coisas acontecerem. Não dá para você perder tempo. Você tem que entender o fluxo das coisas, aproveitar os momentos, as janelas de oportunidade para as coisas de fato acontecer. Terceiro, o marketing ele precisa ser aprendido. Você precisa aprender o marketing de forma estruturada. Lembra que eu falei para vocês qual é a nossa realidade hoje? Nós vamos fechar o ano com 70 profissionais. 70 profissionais. Nós começamos o ano com um pouco mais de 40 profissionais. E vamos fechar o ano com 70 profissionais. Claro, teve uma aquisição de uma empresa contábil que nós fizemos no meio do ano. E essa aquisição trouxe alguns profissionais dessa empresa também, que somou ao nosso time. Então, isso também deve ser dito. Porque somente nessa empresa eram 300 e poucos clientes que eram atendidos, que veio junto com essa empresa. E tem os profissionais que trabalhavam lá. Mas o volume de novos profissionais e a quantidade de novos clientes que nós já trouxemos esse ano, que já estão, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, já são quase 700 novos clientes. Ou seja, isso tem a ver com tudo que nós estamos vivenciando, com tudo aquilo que nós estamos ajustando, mesmo diante desse cenário atual. E aí você tem duas realidades no mercado contábil. Ou você fica chorando, reclamando, porque a concorrência, porque as coisas estão difíceis, porque tem empresas quebrando, porque o CRC não faz nada, como tem muita gente que reclama, para quê? Qual é a lógica que você tem de reclamar que o CRC não faz nada? Por quê? Porque tem uma concorrência que cobra mais baixo. Gente, existe uma coisa que precisa entender, que alguns aspectos não é uma entidade de classe que pode trabalhar em cima disso. Preço é livre mercado. Você precisa entender que empresas entraram no mercado trazendo tecnologia e essas empresas estão cobrando naturalmente mais baixo. Se for investida, se o negócio realmente é válido ou não, isso não cabe na minha posição como empresário contábil. Quem está falando aqui é o empresário contábil. Vê isso, porque não está na minha posição de mudar isso. Deixa as empresas com a estratégia delas. Agora, o que está ao meu alcance? Fazer a minha estratégia. Eu concorro com nichos de empresas que estão cobrando até R$100 por mês, cobrando muito mais do que isso e conseguindo escalar o negócio. Agora, qual é a diferença? A diferença é, ao invés de você ficar lá se queixando do que está acontecendo à sua volta, você pensar e focar naquilo que está ao seu alcance. Você aprender, você estudar, você testar, validar e fazer as coisas acontecer na sua empresa contábil. Então a minha proposta para você é, aprenda o marketing contábil. Consuma os meus conteúdos. Eu vou colocar aqui no último slide aqui, ó. Se você ainda não segue os meus conteúdos, segue os meus conteúdos lá no meu blog, no meu canal do YouTube, no meu Instagram. Todos os finais de semana eu respondo perguntas dentro do meu Instagram. Eu abro uma caixa de perguntas para você poder mandar a sua pergunta e ter elas respondidas. Nós temos conteúdos de valor em forma de lives, podcasts. Nós temos um volume de conteúdos somente produzidos em podcasts que nós estamos colocando para a Casa Contábil, que só isso, com entrevistados que trazem uma referência de conteúdo junto comigo para vocês, que vai fazer uma grande diferença. Nós temos os cursos, nós temos eventos como esse que você está participando aqui, assistindo essa palestra, junto com todos os meus outros colegas também aqui, que está agregando para você conteúdo. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento todo? Você vai para a ação e você vai fazer as coisas acontecer. Você está dedicando o seu tempo participando dessa convenção aqui muito bem organizada, de uma forma virtual, online, para poder proporcionar para você esse conteúdo. Agora, é você que vai fazer a grande diferença ao pegar todo esse conteúdo, ao pegar toda essa informação e, com essa informação em mãos, você conseguir efetivamente fazer mudanças na sua empresa contábil. Transformar a sua empresa. Sair de uma empresa que pode estar meio parada no tempo, uma empresa que continua avançando. Em tecnologia, em formas de atendimento do seu cliente, em estratégias de marketing, em operação que gera resultados,
treinando o seu time, construindo um negócio diferenciado. A gente cresceu tanto em 2020 que nós decidimos de novo mudar de sede. E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos preparando uma nova sede. Nós tínhamos mudado a nossa sede, aumentando a nossa sede onde nós estamos hoje aqui, e nós decidimos sair daqui para ir para um outro local onde a gente possa acomodar o nosso time todo. Porque a hora que o pessoal tudo voltar de home office não tem nem espaço, porque a gente contratou mais gente do que a gente tinha condições de atender dentro da sede atual. Então, já olhando para 2021 e vendo a necessidade da galera voltar, a gente efetivamente vai virar o ano numa nova sede. O mercado é feito de empresas contábeis e estratégicas. Eu espero que você tenha pego todo esse conhecimento nesses nossos 50 e poucos minutos aqui juntos, nessa palestra, nesse conteúdo para você, e você possa pensar mais estrategicamente em relação ao seu negócio. O mercado contábil é fantástico. O mercado contábil pode fazer você ter resultados incríveis. Agora está nas suas mãos de fazer essa mudança. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se você achar que esse conhecimento pode ajudar outras pessoas, indique meu trabalho para outras pessoas. Me acompanhe nas redes sociais. Se você quiser ver um dia aqui no treinamento presencial, venha também, vai ser um prazer poder recebê-lo, ou participar também dos meus treinamentos online, também vai ser um prazer estarmos juntos. Muito sucesso e até um próximo conteúdo.